A melhor forma de eu explicar inicialmente é com o cara e coroa. Pelo cara e coroa, eu consigo te mostrar valor esperado negativo, nulo e positivo. E depois a gente aplica isso no futebol, eu acho que vai fazer sentido para você. Quando você joga uma moeda ao ar no cara e coroa, você só tem dois resultados, cara e coroa. Então aqui, se a gente for medir probabilidade, o valor esperado positivo ele está totalmente ligado ao conceito de probabilidade. Quando você joga uma moeda ao ar, se você joga ela 100 vezes, as chances são, ou existe uma grande probabilidade de que 50 vezes caia no cara e 50 no coroa, porque só existem dois resultados. Então, se em algum lugar, por exemplo, se a Betfair decidisse te pagar pelo cara e coroa uma cotação, uma odd, por exemplo, se ela te pagasse uma odd 2, que é a 2,08, vamos colocar assim para ficar redondo, quando você acerta, você ganha 1, e quando você perde 1. Então, quando você joga a moeda ao ar, apostando na Betfair ou investindo na Betfair 1 para 1, sempre que der coroa, por exemplo, você apostou no cara. Sempre que der coroa, você perde. Se apostou no coroa, no cara, sempre que der cara, você ganha. Ao final de 100 lançamentos, R$50 de lucro menos R$50 de prejuízo, você saiu no 0 a 0. Isso é o valor esperado nulo. Qual é o valor que eu posso esperar nesse tipo de operação? 0 a 0, break-even. É onde você, no final, fica trocando dinheiro com o mercado. Investe, 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 no final sua banca está igual. Porque você fez um investimento de valor esperado nulo. Então, cara e coroa, dois resultados, 50% de chance. Se tiver pagando uma cotação de 1 para 1, resultado, valor esperado nulo. Se você tivesse na Betfair, ela te pagando, para cada vez que você acerta, você investe R$1 e ganha 50 centavos, aí a gente já está entrando no valor esperado negativo. Porque das 50 vezes que você investiu aqui no cara, por exemplo, e deu coroa, você perdeu R$50, porque você está investindo R$1, toda vez que você investe, você perde 1. Então, em 50 que deram contrário ao seu investimento, você perdeu 50. E quando você acertou, deu 25 só, porque a Betfair estava te pagando 50 centavos. Então, 50 vezes 50 centavos deu R$25. Ao final, você tem um investimento de valor esperado negativo, porque os 50 que você perdeu, né, no caso, aliás, os 25 que você ganhou, menos os 50 que você perdeu, te fez fechar no negativo. Mas veja, Rony, que nós estamos falando do mesmo evento. Cara e coroa, você sempre investindo no cara, sempre investindo no real. O que mudou para dizer se é valor esperado negativo ou nulo? É apenas a cotação que a casa de apostas te paga. Por exemplo, a gente está dando um exemplo aqui, cara e coroa não está na casa de apostas, na Betfair, mas só para você entender. Aí onde entraria o valor esperado positivo? Quando você tivesse uma cotação para o cara e coroa que fosse acima de 1 para 1. Por exemplo, se a Betfair te pagar R$2 para cada vez que der cara, você vai trabalhar com o mesmo R$1, investir nos mesmos 100 investimentos, porém das 50 vezes que você investiu no cara e deu cara, você ganhou 100, e das 50 vezes que você investiu no coroa, você perdeu 50. Ou seja, essa soma no final te deu R$50 de lucro. Então, ou você perde, no caso da cotação ser abaixo de 1 para 1, ou você empata, no caso de ser 1 para 1, né? No caso você sai no 0 a 0, e se essa cotação estiver acima para esse evento, você vai estar saindo com R$50 de lucro nesse exemplo que eu te dei. O cara e coroa é onde eu consigo chegar mais próximo de te explicar o que é o valor esperado. Negativo, nulo e o valor esperado positivo. Então, quando você tem no futebol, você entra numa particularidade. Um jogo, por exemplo, se vai acontecer um gol ou não no primeiro tempo, não é apenas um cara e coroa. A gente não consegue simplesmente olhar para aquele jogo ali sem nenhuma matemática, sem nenhum cálculo e medir se vai haver o gol ou não. E aí entra a complexidade de se encontrar valor esperado positivo, negativo ou nulo nos eventos de futebol. Então, vamos imaginar como que você encontra um valor esperado positivo, negativo ou nulo, criando uma estratégia. E você já deu um caminho. Vou criar minha própria estratégia. Você vai ver na prática isso aqui que eu vou te falar. Vamos imaginar que a S2, vou te dar um exemplo da S2. Você está familiarizado com a S2, que é aquela de investimento no primeiro tempo, onde tem que acontecer um gol, odd 2,08, depois 3,15 no segundo investimento. Beleza. Então vamos pegar ela como exemplo. Como que eu criei, como eu encontrei valor esperado positivo naquele tipo de investimento ali? Eu fiz um teste e os meus testes de estratégias duram pelo menos um ano. Eu, antes de validar uma estratégia e disponibilizar para vocês, eu quero testar ela durante um ano e que ela tenha pelo menos 100 investimentos mínimo 100 investimentos para poder chegar a alguma conclusão. Então, eu criei a regra da estratégia, como não foi. No início eu criei outras regras até chegar naquela regra ali. Depois que passou aquele período de criar várias regras e ir ajustando, aí eu cheguei naquela regra final que está disponível para vocês. Aí eu testei durante um ano, porque o teste ele não conta como prazo. Até eu chegar naquelas regras ali foi um outro prazo. Mas depois que eu cheguei, eu fiquei um ano testando
as mesmas regras, sem mudar nada, por isso que eu peço vocês para poder seguirem as regras, também seguindo uma regra de filtrar os jogos com padrão para aquela estratégia ali. Porque quando eu faço um filtro PS2, eu busco ali jogos com alta probabilidade de acontecer um gol no primeiro tempo. Então eu tenho as regras do filtro e as regras da estratégia. Então eu testei pelo menos durante um ano e encontrei uma taxa de acerto para aquela estratégia ali. Vou dar um exemplo aqui só para poder ficar mais fácil. Imagina que eu tenha chegado a uma conclusão de 70% das vezes que eu investi, eu acertei. E 30% eu errei. Então, a primeira coisa para você encontrar valor esperado positivo no investimento em futebol, primeiro é você testar. E eu sempre testo as minhas estratégias com $1, porque eu consigo fazer isso através do Traderline, e minha conta está em dólar, e testo ela sempre num período maior do que um ano, no mínimo 100 investimentos. Ao final desse teste, eu cheguei a 70%, e agora eu preciso encontrar qual a melhor odd para poder investir. Porque imagina agora, vai ficar bem mais claro para você. Imagina que eu tenha 70% de taxa de acerto e 30% de taxa de erro. Vamos imaginar que eu vou usar R$1 aqui, só para poder usar o mesmo exemplo do cara e coroa para ficar mais fácil. Vou usar R$1 nos meus investimentos. Se eu tiver uma odd, igual a gente usou lá no investimento, de que me paga 1 para 1, toda vez que eu investir R$1, eu ganho R$1, eu vou ter em 100 investimentos, R$70 de lucro, são os investimentos que deram positivo, porque minha taxa de acerto é de 70%, e R$30 negativos, que são aquela parte dos meus investimentos que vão dar prejuízo e que faz parte, eu falo isso o tempo todo no treinamento. Então, 70 menos 30, eu cheguei ao final de 100 investimentos com R$40 de lucro. Se a gente for pensar numa banca de R$100, eu estou usando 1%, cheguei com 40% de lucro ao final. Ou seja, eu tenho aqui a possibilidade de fazer investimentos no longo prazo com essa estratégia, porque ela tem valor esperado positivo. Mas agora eu vou mudar para você aqui só a cotação, igual eu fiz no cara e coroa, para a gente conseguir no futebol entender valor esperado positivo, negativo e nulo. Se eu tivesse uma cotação que me pagasse aqui, ao invés de pagar 1 para 1, me pagasse metade, ou seja, a cada R$1 eu ganho 50 centavos, mesmo acertando 70% das vezes, então eu vou investir 70 vezes que eu ganhei 50 centavos, eu tive aqui R$35 de lucro. Então eu peguei R$1, investi 70 vezes 70 vezes 50 centavos, tive R$35 de lucro. Porém, eu investi os mesmos R$1 no mesmo mercado, 30% dele foi negativo. Então, menos R$30 aqui. Ou seja, mesmo uma odd de 1,50, numa taxa de acerto de 70%, eu ainda tenho R$5 de lucro no final. Ou seja, ainda estamos dentro do valor esperado positivo. Agora, vamos imaginar que essa taxa de acerto continue 70%, mas agora a odd seja 1,20, me pagando 20%, por exemplo. Eu vou, a cada investimento, ganhar 20 centavos, vezes os 70 investimentos, me deu R$14 de lucro, porém eu perdi R$30 nos 30, que continuam sendo negativos. Aí agora aqui eu já começo a entrar no valor esperado negativo, porque no final de 100 investimentos, eu tenho R$16 de prejuízo por conta da minha mesma taxa de acerto, mesma quantidade de investimento, mesmo valor investido, porém a cotação era diferente. Então, entenda que não basta ter uma estratégia. Imagina que a estratégia S2 eu te passasse para poder investir numa odd 1,20. Seria uma estratégia, mas que não teria valor esperado positivo no final, não daria lucro. Então, só ter uma estratégia não te garante. A estratégia tem que ter sido testada, e aí você vai encontrar o valor esperado positivo, negativo e nulo baseado na odd, mas antes você vai encontrar a sua taxa de acerto. Fez ali, então, os seus testes, encontrou sua taxa de acerto, você encontra a melhor odd para investir, e é por isso que nos planos de trade tem lá a odd mínima, o tempo mínimo, porque foram testes feitos baseado naquilo ali. Eu trabalho em cima de padrões, eu não fico achando o que vai acontecer no jogo, não. Eu trabalho em cima de números, padrões, isso chama matemática científica, é uma forma da gente usar as probabilidades para ganhar dinheiro, é como os grandes investidores fazem, como os bancos fazem, como os cassinos fazem, que é trabalhar em cima de probabilidades. Então, o valor esperado positivo, ele é o conceito mais importante para você ganhar dinheiro no longo prazo. Às vezes ele é complexo de entender, mas eu acredito que hoje aqui a gente conseguiu esgotar ele ao máximo. Quando você encontrar valor esperado positivo é quando você coloca o dinheiro no seu bolso. E na maioria das vezes a gente não se preocupa com isso, faz o investimento de qualquer jeito, ao final perde dinheiro e não sabe por quê.